Olá, nós somos da Igreja Cristã Maranata, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Orçamento Familiar. Você pode acompanhar esse programa na TV Manaim, canal 85 pela Sky Livre e 126 em Bratel. Estamos também no YouTube. Inclusive, se você desejar ou necessitar ver ou rever algum episódio anterior, porque de fato é uma sequência, você pode recorrer ao YouTube. Você colocando Orçamento Familiar ICM ou Igreja Cristã Maranata, vai direto em todos os episódios, você pode rever. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa, apresentando mais um assunto que tem interesse ou é de interesse de várias famílias e agrega conhecimento a respeito de renegociação de dívidas. E assim hoje nós vamos falar a respeito desse assunto e eu espero que você receba esse ensino para melhorar a sua vida, porque afinal de contas, dívida incomoda, traz infelicidade dentro do seu lar e quanto antes você conseguir se livrar dessas dívidas, melhor é para você, até para a sua saúde e é melhor também para a sua família. Vamos então ao assunto que nós temos nesse dia de hoje. A renegociação de dívida. Vamos lá. Você, por uma questão de diversos motivos pode ocorrer, você contrai uma dívida. Pode ser por uma precipitação, pode ser uma compra de um bem de forma planejada, pode ser uma enfermidade dentro da sua casa, pode ser necessidade da aquisição de um bem qualquer, uma viagem, você contrai uma dívida. Negocia essa dívida ou esse empréstimo, de alguma forma você negocia a entrada desse dinheiro dentro do seu lar, dentro da sua casa. Pode acontecer ao longo do tempo que você tenha alguma dificuldade em cumprir com aquelas obrigações contratadas. Ninguém deve se desesperar com isso. Isso pode ocorrer, isso pode acontecer. Um detalhe, quando você negocia com um credor qualquer, um empréstimo ou uma compra a prazo, dentro daquela taxa de juro é inserido um percentual, um valor referente ao risco. Ou seja, você já começa pagando pelo risco de você mesmo não conseguir terminar de pagar. Portanto, sabendo isso, se você já pagou parte do empréstimo ou do valor, parte também foi pago pelo risco de você não pagar. Assim, eu concluo que se você, por algum motivo justo, não conseguiu honrar com aqueles compromissos, o desespero deve ser a última coisa. Essa hora é a hora da calma, é a hora da paciência, é a hora da oração, para que você tenha a sua inteligência iluminada pelo Espírito Santo para tomar a decisão correta. E assim, você, além da negociação, você vai à renegociação, ou seja, eu contraí essa dívida, eu achei que eu podia pagar, não pude, eu tenho uma proposta nova para fazer. E assim
a renegociação ela ocorre pelo descumprimento daquilo que você mesmo estabeleceu e a pessoa que concedeu aquele valor por empréstimo ou por uma venda a prazo também concordou. Seguindo, então, uma dívida, quando ela está vencida, vamos entender isso bem. No valor da prestação que você paga por essa dívida, ali tem o quê? O valor do principal. Eu precisei de 10 mil reais. Ali está o valor dos 10 mil reais dividido ao longo do tempo. Para pagar em 10 vezes, 20 vezes, 12 vezes, 18 vezes, 40, 60. Então, o valor do principal, que nós chamamos, esses 10 mil, ele está dividido em parcelas ali. Para dividir esse valor em parcelas, quem tem o dinheiro, o detentor do crédito, o credor, a instituição financeira, o credor de alguma forma, a loja que te vendeu, a empresa que te vendeu, ele disponibiliza aquele dinheiro para você à vista, digamos os 10 mil à vista, e ele vai repondo esse dinheiro no caixa dele ao longo do tempo. À medida que você vai desfazendo desse valor do seu próprio caixa ao longo do tempo. No resumo, em síntese, o dinheiro vai mudando de mão. Primeiro, saiu do credor, veio para a sua mão. Agora vai sair da sua mão, retornando para o credor. Quando esse dinheiro retorna para o credor, ele com certeza insere ali a taxa de juros. O que é, na verdade, a taxa de juros? É a remuneração do capital de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro coloca o seu próprio dinheiro trabalhar para ele, ou seja, render valores. Por isso, essa taxa de juros cobrada por quem vende a prazo ou por quem empresta dinheiro é a remuneração daquele capital que ele disponibilizou para você naquele momento da sua necessidade. Então, alguém tem o dinheiro, alguém tem a necessidade de adquirir alguma coisa. O que tem o dinheiro supre a necessidade de quem quer ou precisa adquirir alguma coisa. Esse, por sua vez, paga por aquela antecipação do dinheiro que lhe foi proposto. Dentro dessa taxa, além da remuneração do capital, coloca-se também um pequeno valor ali, percentual, do risco que o credor tem de não receber, ou o risco que o devedor tem de não pagar, inserido naquela mesma taxa que compõe a remuneração do capital. Além disso, coloca-se juros por atraso. Então, você tem uma prestação de R$1.000 para pagar dia 10 de um certo mês. Aí coloca-se combinado ali, a cada dia que você atrasar o pagamento dessa prestação, vai ser inserido um outro juro. Atenção, já não é mais o juro pela remuneração do capital e pelo risco do empréstimo. Agora é um juro que vai incidir sobre o capital, mais a remuneração do capital, que é o juro nele inserido, vai inserir uma taxa diária por atraso, que se chama juro de mora. A cada dia vai inserindo mais um valor, digamos que uma punição, porque você não cumpriu o seu trato. Além disso, coloca-se também uma multa, porque você descumpriu aquilo que você deixou de pagar na data prometida. Então vamos lá. Na dívida total tem o valor do principal, o dinheiro que você usou, o juro, a taxa de juros, que é a remuneração do capital, acrescida do risco de você não pagar, já está ali.
Não cumprindo a data, você tem ainda o juro de mora, que é o porquê que você não pagou naquele dia, você vai pagar mais um juro diário, é o juro de mora. E ainda a multa, aí forma um montante total da dívida. Não pagando no segundo, nem no terceiro dia, nem no primeiro mês, vai se formando um novo valor que para o credor é entendido como o novo capital. Então, era 10 mil, agora vai transformar em outros valores. Seguindo aqui, então, nós temos o início de um debate sobre o pagamento. Olha, a minha dívida inicial foi X, eu pretendo pagar, mas esse valor está exagerado, e começam-se as negociações, e essa negociação, ela ocorre entre as partes, credor e devedor. Inicialmente, não há interferência de terceiros. Quando vai se agravando, o tempo vai passando, em geral, o credor coloca um terceiro, digamos, um cobrador oficial, alguém que tem toda uma estrutura de cobrança para ir em busca daqueles valores que não foram recebidos no momento combinado. E, além dessas empresas especializadas, pode-se até chegar a recorrer a meios jurídicos. Agora, atenção, esses meios de renegociação, ele pode ser contratado pelo credor, querendo receber aquele valor que ele acha que deve ser. Mas pode ser também contratado pelo devedor, que quer pagar, mas não concorda com aquele valor. O fato é que depois de uma situação dessa, em que não se cumpriu o pagamento, houve atraso, e dependendo do tempo, esse valor do principal pode ser multiplicado por 4, 5 vezes ou até mais. Aí entra a renegociação para se fazer a quitação, e esses debates, eles visam a busca da redução do valor pelo devedor e aumento do valor pelo credor. Vamos ver aqui agora um exemplo prático, né? Dentro do trabalho que nós fazemos em consultoria nessa área e orientação a algumas pessoas, nós vamos encontrando diversas situações. Eu tenho aqui um exemplo prático, né? Uma dívida no valor original. Esses valores eu arredondei, mas eles são reais, um caso real. Só arredondei lá o final. Mas assim, o valor original era 13.700, era a dívida real, a pessoa devia mesmo esse valor. Não conseguiu honrar com esse compromisso e não pagou, e passou o primeiro dia, aí vieram aquelas taxas, juro de mora, multa por atraso, e aí foi acontecendo, virou os primeiros 30 dias, veio a primeira cobrança ainda do credor, e o valor já estava em 37 mil reais, porque aí já tinha mais custos, o valor que ele está pagando à empresa para receber já está inserido aí. Então a primeira cobrança já foi a 37 mil reais. O devedor, mas olha, a minha dívida é de 13.700, agora como é que você quer me cobrar 37 mil? Não, vamos rever isso, e aí não chegou-se a acordo. Aí veio uma segunda tentativa, 2 meses aproximadamente depois, aí o valor já tinha chegado a 64 mil reais, a dívida, por causa dos custos. Aí já tinha
custo de advogado, locomoção, custo do dinheiro já tinha ficado para trás, outras coisas já tinham sido inseridas e já estava, 2 meses depois, R$64 mil. Quando chegou no 4º mês, que já foi a 3ª cobrança, houve uma tentativa de acordo. Vamos fazer o seguinte: em quantas vezes você pode me pagar esse valor? O devedor falou assim: ó, eu posso pagar isso em 120 vezes, 10 anos. 10 anos, 10 anos. Então eu vou te passar um valor. Aí já dava R$129 mil. Vamos lá. Isso é real. Isso é real. 13.700, agora R$129 mil. Isso aí é dividido, né, em 120 parcelas para pagar esse valor, né? Então, aí você acresceu tudo quanto é juros, falou, mas aí agora você vai pagar sem juros. Mas como sem juros? Era 13.700, virou 129 mil e você disse que é sem juros? Não, você não vai ter que pagar juro nenhum daqui para frente mais. Por quê? Porque tudo já estava inserido ali. Acabou que o devedor, sem condições financeiras para aceitar essa proposta, essa nova proposta, desistiu, não tem condição de pagar. Não adianta eu fazer essa renegociação com você e não cumprir ali na frente. Atenção, muitas vezes o devedor, humilhado, envergonhado com aquela situação, não queria passar por aquilo, ele acaba aceitando uma proposta do credor, porque a partir do momento que ele assina essa renegociação, é como se ele não ficasse com dívida, ou melhor, ele tem dívida, mas não tem nada em atraso mais, ou seja, ele não está inadimplente mais. Então, ele fica livre de uma série de coisas. E às vezes a pessoa se apressa por aceitar. Você não deve fazer isso, porque o que vem depois vai ser sempre pior do que está agora. Então você não deve fazer isso. E aí o devedor falou, eu não consigo pagar. Aguardou e o tempo foi se passando até que chegou a 7 meses de atraso, não é do empréstimo ou da dívida, não. 7 meses da inadimplência. Aí as coisas já mudaram de figura, porque por trás disso tudo, os credores, principalmente os mais organizados, bem estabelecidos, existe ali uma conta própria dele que chama provisão para devedores duvidosos. De onde sai esse valor? De todos os empréstimos que ele faz, ou de todas as vendas a prazo, além da taxa de juros, ele coloca uma pequena taxa ali inserida na taxa de juros, que é o risco de você não pagar, ou o risco de não receber. Então, o capital dele é remunerado e já vem esse valor inserido aí nessa taxa, que é o risco de não receber. E isso vai formando um montante no caixa dele. Para isso, ele tem, então, provisão para devedores duvidosos. É um valor de que ele já colocou como perdido. Na verdade, ele não perdeu, porque ele já recebeu. Outros que estão pagando a dívida totalmente em dia estão pagando esse valor, né? Então, ele coloca provisão para devedores duvidosos. E nesse caso, a sua dívida fica dada como que perdida. Então, aí agora, qualquer valor que eu receber está valendo. E acabou sendo feita uma renegociação por 13.700, voltando cá o valor original da dívida, e ambas as partes se deram por satisfeitas. Acontece que, em alguns casos, essa dívida pode ser com pagamento, né, amarrado ao salário que você ganha, devidamente registrado em carteira, ou
ao valor que o aposentado recebe. É bastante comum isso. Há muita oferta desse tipo de empréstimo, principalmente quando é o aposentado. E aí eles chamam de empréstimo consignado. O que significa isso? Significa que não é você que vai receber o seu salário ou o seu valor de aposentadoria, seus proventos, e pagar a quem você deve. Não. Vai direto daquele que tem que te pagar, seja o seu empregador, ou seja o INSS ou qualquer órgão que detém, né, os valores a serem pagos pelos proventos da aposentadoria, direto ao credor. Ora, nesse caso, o risco está zero ou próximo de zero. Aí, a taxa de juros desse valor, ela é muito mais reduzida porque não tem o risco. Aí aquele valor da provisão para devedores duvidosos não existe. Então, por isso, a taxa é muito menor. Aí a adimplência é quase 100% garantida. Se você chegar numa situação dessa e não conseguir pagar, não conseguir honrar com esse compromisso, ou seja, vai descontar tanto do seu salário ou dos seus proventos de aposentadoria que você não dá para sobreviver, não tem recursos, dinheiros para a sua própria sobrevivência, existe ainda um meio onde você pode trabalhar isso. Para fazer isso, aí sim necessita de recursos jurídicos, né? E aí nós vamos trazer aqui para debater conosco e nos esclarecer sobre esse assunto o doutor Lucélio Batista, é um advogado que atua no mercado financeiro e empresarial de forma geral, que vai nos trazer essa orientação. Passamos então ao nosso diálogo com o doutor Lucélio Batista. Muito bem, doutor Lucélio, é um prazer tê-lo aqui conosco, para trazer uma contribuição aos nossos telespectadores. Já de antemão agradecemos a sua disponibilidade, sabemos que você mudou a sua programação do dia para estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo à TV Manaim. Muito obrigado, é recíproco, né, a satisfação, e agradeço também desde já, de forma maravilhosa, poder contribuir de alguma forma aí para com os nossos irmãos aí nessa questão que nós vamos tratar de agora em diante. Tá certo. Então nós temos muitas dúvidas, algumas curiosidades também, né? E nós, de antemão, gostaríamos de saber, doutor, o que é superendividamento? Bom, o superendividamento é a questão de a pessoa, né, o consumidor, quando ele de boa fé, ele adquire algumas dívidas, né? E aí quando ele pensa que dentro da sua administração ele consiga pagar aquilo que ele adimpliu. Só que no futuro ele não consegue desenvolver, ou por algum motivo, várias são as situações que a pessoa pode não conseguir mais adimplir com aquilo que ele, de boa fé, no início tinha a percepção que conseguiria adimplir. A gente sabe que existe uma lei. Como é que essa lei do superendividamento, ela protege, vamos dizer, o cidadão ou protege o credor? Como é que funciona isso? Sim, a lei do superendividamento, é a Lei 14.181, ela protege, sim, o consumidor de forma a que a pessoa garanta a sua subsistência. O que isso quer dizer? Que a pessoa, quando de boa fé, repito, né, adquire compras e ali faz financiamentos, parcelamentos e não consegue adimplir, aí a sua subsistência começa a ser prejudicada de forma a não conseguir mais arcar com aquelas despesas. Então a lei do superendividamento, ela veio para trazer uma segurança, né, naquilo que é no sentido financeiro. De forma assim satisfatória e de forma assim enfatizada, dizer que
a lei do superendividamento, ela veio para proteger a subsistência, aquilo que é, por exemplo... A família, no caso, mais o cidadão. A moradia, a saúde e a alimentação, principalmente. A partir do momento que a dívida que essa pessoa, esse consumidor, não consegue mais adimplir essa prestação que ela mesmo trouxe para si, e que começa a prejudicar esses 3 pilares, que são a moradia, a saúde e a alimentação, aí a lei do superendividamento ela veio exatamente para isso, para poder trazer um mínimo de dignidade para a pessoa. Doutor, se a pessoa vai lá, de toda boa fé, contrai uma dívida, seja por um empréstimo, seja pela aquisição de um bem, muitas vezes necessário, ele analisou o seu orçamento e fez aquela aquisição com terceiros, vamos dizer assim, seja um banco, uma financeira ou uma loja, né? E ele acaba chegando numa situação de inadimplência. Nesse caso, há possibilidade de um acordo extrajudicial ou essa lei entra protegendo também, uma vez ele provando que aconteceu algo na família que não estava previsto, uma enfermidade, uma enchente, alguma coisa assim. Sim, isso é muito importante. Às vezes a pessoa, é normal que nós não fazemos dívidas apenas em uma instituição, só em um banco ou só um parcelamento. Às vezes a gente tem várias coisas parceladas, financiadas, né? Veículos, prestação de... Até supermercado. Supermercado, são várias coisas que a pessoa hoje ela tem a possibilidade, essa facilidade de parcelar. Pois bem, quando surge, né, esse superendividamento de forma de boa fé e que a pessoa no futuro, né, igual já foi comentado, que seja por uma enfermidade, uma enchente ou qualquer outra coisa, né, de força maior que atrapalhe o adimplemento dessas dívidas, a lei do endividamento ela é clara em dizer sobre a busca de uma solução, uma renegociação. E isso é feito de qual forma? A princípio, nós temos o PROCON, né, que é o intermediador entre o devedor e o credor. Temos o Ministério Público, que pode ser procurado, e a Defensoria Pública, né? É claro que quando a pessoa, o consumidor, está super endividado, dificilmente vai ter poder para constituir um advogado. Então, são esses 3 órgãos principais, né? Que é o PROCON, volto a dizer, o Ministério Público e a Defensoria Pública. São os órgãos que você precisa de imediato procurar para fazer essa renegociação. É importante dizer que quando você procura, né, esse auxílio para manter esse equilíbrio aí, você reconhece que você não está conseguindo mais adimplir com essas prestações, é feita uma análise e vai ver a condição financeira da pessoa, o patrimônio da pessoa, para saber se a pessoa agiu de boa fé ou se ela fez essa dívida já com a intenção de não pagar. E mais do que isso, é importante dizer que quando você deve você tem várias instituições, dívidas em vários lugares, quando você entra com o pedido de renegociação, trazido e garantido pela lei do superendividamento, todos esses credores, eles são unidos em uma só dívida. Então, o consumidor, ele não vai ter que pagar mais aquela situação de vários boletos. Será unificado e ele vai pagar apenas um boleto para todos os credores. E é importante dizer também, para você que está nessa situação, que a partir do momento que você entra com essa proposta de renegociar junto ao PROCON, Ministério Público ou a Defensoria Pública, o credor, ele imediatamente tem que parar de fazer aquelas cobranças que às vezes é muito insatisfatório para o consumidor. Cobranças que são por mensagens, por ligações, e isso acaba... Importunações, exatamente. Tá certo. Doutor, tem uma situação que está me ocorrendo aqui, além dessa dívida, vamos dizer assim, tão espontânea, né, e necessária, muitas vezes, existe também um assédio, praticamente um assédio, sobre os aposentados. Aquele valor que ele recebe todo mês é garantido do pagamento. Digamos que esse aposentado ou seu curador faça essa dívida
um empréstimo consignado, e depois ele chega numa situação de inadimplência, não consegue pagar. Tem jeito para essa situação também? Sim, perfeitamente. Hoje, né, nós temos, infelizmente, o crescimento exorbitante, né, de fraudes, principalmente com essas pessoas, né, que já se encontram na faixa etária de aposentadoria ou os benefícios BPCs, os LOAs, que esses têm sido o grande alvo, né, desses criminosos, os fraudulentos. E as pessoas, às vezes, são acometidas a esses empréstimos indevidos. Mas a questão aqui de um curador, um representante legal, ali usufruir desse poder e adquirir um empréstimo ou dívidas em nome daquele representado, do aposentado ou pensionista, ele vai se enquadrar agora na lei, novamente falando, do superendividamento, porque é um empréstimo legal. Sim, então, sim. Quando acontece de prejudicar a subsistência desse aposentado, qual seja, atingir até abaixo dos R$600, que aí prejudica a sua subsistência, igual já foi dito, com relação à moradia, com relação à sua saúde, com relação à sua alimentação, aí a pessoa também vai se enquadrar nesse quesito de renegociar. Essa renegociação, é importante dizer que será feito de uma forma unificada, todas as dívidas, e será estendido um financiamento de até 60 meses. 5 anos para pagar. Então a pessoa vai ter ali, vai ser feita uma análise, uma matemática, da forma que o valor a ser pago não pode atingir de forma a 60% mais ou menos do salário mínimo. Se atingir mais do que isso, já vai prejudicar ali a subsistência da pessoa. E volto a dizer, o parcelamento ele vai até 60 meses. Importante dizer também que quando você entra com esse requerimento de renegociar, a sua dívida ela pode ser diminuída ou zerada. Os seus juros, a sua multa e outras formas melhores para adimplir o pagamento. Tá certo. Doutor Célio, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco, a contribuição, com certeza vai ajudar muitas pessoas e esperamos que em breve retorne aqui conosco. Te desejamos muito sucesso na sua carreira, né, como advogado e trabalhando principalmente nessa área que ajuda muitas pessoas. Nossa gratidão por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço e volto a dizer que é muito importante que você procure um especialista da área, né, na condição de defensoria pública, na condição de Ministério Público, na condição de PROCON. Não deixe que a sua vida financeira seja mais ainda prejudicada. Corra atrás e faça daquilo que é melhor para não atrapalhar a sua subsistência. Muito obrigado. Muito bem. Chegamos aqui ao final de mais um programa Orçamento Familiar. Foi muito bom ter você conosco. Assista novamente. Coloca no comentário sua dúvida. Sugestão para novos assuntos que você desejar. Compartilhe com a sua família, com os seus amigos, né? E não deixe de dar o seu like no programa. A todos a paz do Senhor Jesus.